Bom dia a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando os meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, sejam todos bem-vindos. Conclamo os pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Já foi aprovada. Processo 289, recurso eleitoral, candidato, registro de candidatura, cargo vereador, Barra do Garça, 47ª Zona Eleitoral, coligação Barra do Garça, muito mais, recorrente e ainda Darcy Alves Miranda. Parecer pelo não conhecimento do recurso, ante intempestividade, no mérito pelo desprovimento, já mantido o desembargador Luiz com a palavra. Não sei se você já fez alusão às partes, eu vou começar do segundo período. De início, a coligação recorrente suscita uma preliminar cessamento de defesa sobre o argumento que deveria haver uma segunda intimação para que fosse apresentado o comprovante de escolaridade ou então que fosse aceito o documento exibido e posteriormente para se tratar de vício sanável. No mérito recorrente é 2, primeira petição. Liberar o relatório e voto, parece que não está. Então vamos liberar aqui. Achei que eu já libero geral a hora que venho para cá. Acho que não foi nem incluído. O senhor quer adiar esse, pedir para o assessor? Manda incluir, a gente julga no... Não, adia não. Manda incluir. No final da sessão. Só joga para frente. Vossa Excelência me permite, senhor? Vamos julgar depois, enquanto o pessoal faz a inserção. Vamos aguardar um minutinho mais. Chamo o processo 22.220, recurso... Oi? Pede para ele Está sem inserir relatório, dois então vamos processos aguardar. Tá. Dr. Paulo Sodré vai relatar o processo 29680, recurso eleitoral, candidatos, registro de candidatura, cargo vereador, Cuiabá, 55ª Zona Eleitoral, Michele Fabienne Machado do Couto, e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Dr. Paulo Sodré, com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de recurso interposto por Michele Fabienne Machado do Couto contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá nas eleições de 2016 por ausência de domicílio eleitoral na circunscrição do pleito pelo prazo mínimo de 1 ano. Aduzo recorrente que o juiz acatou intempestivamente a manifestação da cota ministerial, isto porque o edital de registro de candidatura foi publicado no dia 18 de agosto de 2016 e o parecer da cota ministerial foi apresentado apenas em 26 de agosto de 2016. Afirma ainda que após a manifestação ministerial não foi oportunizado o prazo para recorrente se manifestar. E no que diz respeito ao seu domicílio eleitoral, afirma que mora em Cuiabá desde 2011. Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de deferir sua candidatura nas eleições municipais de 2016. O Ministério Público Eleitoral apresentou suas contrarrazões. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Da Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Nesse processo, eu gostaria apenas de destacar uma discussão que diz respeito à eventual intempestividade da manifestação do Ministério Público, que foi feita após o prazo de impugnação do registro de candidatura. E eu gostaria apenas de mencionar que a atuação aqui do Ministério Público se deu na condição de fiscal da lei e a intervenção decorreu de previsão de resolução desse próprio tribunal, que nada mais faz do que reproduzir norma do Código de Processo Civil que impõe a intervenção do Ministério Público em causas em que se discute direitos indisponíveis, regime democrático, etc. Então, gostaria apenas de fazer essa consideração sobre essa questão da intempestividade e até mesmo mencionar que a resolução ela é positiva, porque não houvesse a previsão de manifestação de vista dos autos ao Ministério Público, haveria necessidade de os promotores impugnarem todos os registros por qualquer tipo de irregularidade que pode ser sanada, e isso certamente geraria um atraso maior no andamento dos processos, na medida em que a ação de impugnação tem um procedimento mais dilatado, e muitas vezes seria necessário o ajuizamento dessa ação para tratar de questões que podem ser sanadas facilmente.
Então, com essa breve consideração, eu me manifesto pelo desprovimento do recurso. Palavra o relator. Voto da primeira preliminar, que é a intempestividade das manifestações do Ministério Público de primeiro grau. Pondera a recorrente que a impugnação ofertada pelo Ministério Público foi efetuada a destempo. De fato, consta da certidão de folha 34 que a impugnação não ocorreu no prazo previsto no artigo 39 da Resolução TSE 23455. Ocorre que, após referida certidão, foram os autos encaminhados ao Ministério Público por força do quanto contido no artigo 9º da Resolução TRE-MT 1815/2016, que assim dispõe. Nos processos que não houver impugnação, antes da conclusão para a sentença, será concedida vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação como fiscal da ordem jurídica pelo prazo de 48 horas, contado do recebimento dos autos. Em suas contrarrazões, asseverou o órgão ministerial que o prazo mencionado pela recorrente se refere ao prazo de impugnação previsto no artigo 3º da Lei Complementar 6490, ao passo que, entre aspas, o Ministério Público não impugnou o seu registro de candidatura, outro sim manifestou pelo indeferimento no prazo previsto no artigo 9º da resolução. Aqui é O mesmo raciocínio foi utilizado pela Procuradoria-Geral Eleitoral ao afirmar que o Ministério de primeiro grau, entre aspas, atuou como fiscal da lei nos termos do artigo 9º da resolução. Logo, trata-se de manifestação que não se confunde com a impugnação de registro de candidatura previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64/1990. Com a devida vênia à manifestação ministerial, inexiste, no meu sentir, a diferença entre impugnação e pedido de indeferimento ou ainda atuação como fiscal da lei nos procedimentos afetos ao registro de candidatura. Em se considerando o artigo 3º da Lei Complementar 6490 e o artigo 39 da Resolução TSE 23455, é inegável que a manifestação ministerial de folha 37 foi efetuada a destempo. Ocorre que o Ministério Público só se manifestou a destempo em decorrência da própria resolução deste tribunal. É inegável que a Resolução 1815/2016 estipulou no seu artigo 9º procedimento não previsto na Lei Complementar 6490 e nem tampouco na Resolução TSE 23455/2015. Resolução aquela, diga-se de passagem, senhora presidente, aprovada sem qualquer questionamento pelo pleno deste tribunal, inclusive sem questionamento por parte deste relator. E não bastasse o fato da Resolução 1815/2016 ter disciplinado o procedimento não previsto nos diplomas normativos já mencionados, o comando nela contido vai de encontro à redação da súmula 49 do TSE, que diz: o prazo de 5 dias previsto no artigo 3º da Lei Complementar 6490 para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação de edital, caso em que é excepcionada a regra que determina sua intimação pessoal. Seria o caso de se declarar intempestiva a manifestação ministerial de folha 37. Contudo, considerando que no julgamento da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo 78.588, Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o STF fixou o entendimento de que, a despeito da súmula 11 do TSE, pode o Ministério Público recorrer da decisão que defere o registro de candidatura, mesmo não tendo impugnado o registro, nos termos da emenda que agora colaciono. Aqui peço vênia para não ler. Assim não vejo óbvio sem aceitar a manifestação ministerial, mesmo a destempo, eis que a manifestação na forma como se deu foi em decorrência da resolução desse tribunal. B. A manifestação possibilita a instauração do contraditório antes da sentença, o que no meu sentir é melhor para o próprio candidato. E quem pode mais pode o menos, ou seja, se o Ministério Público pode recorrer da decisão mesmo não impugnando o registro de candidatura, conforme repercussão geral do próprio STF, pode opinar pelo indeferimento, ainda que a destempo, eis que repita-se ou fez em observância a resolução desse tribunal. Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade da manifestação ministerial. É como voto. Todos de acordo com o nobre relator na preliminar de intempestividade, acolhida? De acordo. Sim, senhora. De acordo. Vossa Excelência pode prosseguir. Tá. A segunda preliminar é sobre o cessamento de defesa. Aduz a recorrente que, após a emissão de parecer ministerial pelo indeferimento de seu registro de candidatura, aquele juízo não lhe oportunizou o prazo para manifestação em cristalino cessamento de defesa. A adesão de indeferimento do registro de candidatura da recorrente foi assim redigida. O pedido não se encontra em conformidade com o disposto do artigo 27 da resolução, posto isso indefiro o pedido de registro.
Consta dos autos que após a manifestação ministerial de folha 37 pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura, foi prolatada a sentença de as folhas 39, sem que antes tivesse sido oportunizado a requerente o direito de se manifestar sobre o pedido de indeferimento formulado pelo Ministério Público. Tal procedimento, no meu sentir, inegavelmente, não obedeceu ao procedimento previsto no artigo 4º da Lei Complementar 6490, dispõe referido artigo. Leio apenas a parte negrita. Passará a ocorrer, após a devida notificação, para 7 dias para que o candidato possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunho e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais. Assim, após a manifestação ministerial pelo indeferimento do registro de candidatura do recorrente, deveria o magistrado ao cor ter oportunizado a requerente o prazo de 7 dias para contestar a impugnação. Tal procedimento não foi adotado. É certo que o motivo que levou ao indeferimento do pedido poderia ter sido conhecido de ofício pelo magistrado, não comprovação do domicílio eleitoral há pelo menos 12 meses na circunscrição. Mas mesmo podendo ser conhecido de ofício, consoante a súmula 45 TSE, deve ser observado o contraditório. É o que diz a súmula. Nos processos de exercício de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Não tendo sido observado o procedimento previsto no artigo 4º da Lei Complementar 6490, seria o caso de se anular a sentença por cessamento de defesa. Ocorre que, ao apresentar sua peça recursal, a recorrente juntou aos autos inúmeros documentos, de folha 56 e 72, de natureza diversa, formando assim um amplo acervo probatório. Acervo esse que, para sua análise, não precisa de dilação probatória, podendo ser efetuada por essa Corte. Com efeito, o juiz Acor indeferiu o registro de candidatura por entender que a recorrente não comprovou o domicílio eleitoral na circunscrição de Cuiabá, há pelo menos um ano antes do pleito. Contrapondo-se a esse argumento, a recorrente juntou diversos documentos que, no seu entender, comprovam seu domicílio eleitoral no tempo mínimo exigido por lei. Ora, mesmo sem reconhecendo que não foi observado o procedimento previsto no artigo 4º da Lei Complementar 6490, seria um contrassenso anular a sentença e devolver os autos ao juiz do primeiro grau para análise das provas que já estão nos autos, quando isso é perfeitamente possível de ser feito por essa Corte. Possibilidade essa assegurada pela súmula 3 do TSE em verbis. Diz a súmula: no processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, que é o que ocorreu nesse processo, pode o documento cuja falta houver motivado o indeferimento ser juntado com recurso ordinário. Seus diversos documentos juntados aos autos são ou não suficientes a comprovar o direito do recorrente e a matéria a ser apreciada por ocasião do mérito. Ante o exposto, mesmo reconhecendo que não foi oportunizada a recorrente o prazo para se manifestar sobre a impugnação ministerial, considerando que ao apresentar o seu recurso trouxe aos autos diversos documentos que possibilitam a análise do mérito, suprindo assim eventual prejuízo, rejeita a preliminar de cessamento de defesa. É como voto. Nobre relator rejeitou a preliminar de cessamento de defesa. Todos de acordo? De acordo. Eu tenho um questionamento a fazer ao eminente relator. Por favor. Se esses documentos que foram juntados no recurso, eles supriram positivamente, no caso, a comprovação do domicílio, porque senão acarretaria um cerceamento. Aí sim poderia acarretar um cerceamento de defesa mesmo. No mérito, se no você mérito, está né? É o mérito. Porque eu acho que está assim, se nós entendermos que a documentação foi suficiente para comprovação do domicílio, aí eu acho que não teria realmente cerceamento de defesa, porque o tribunal estaria conhecendo, suprimindo, né? É porque essa matéria é explicitamente de direito. E a inscrição se dá com uma transferência com título eleitoral. E isso já está no próprio sistema. É documental e é interpretação meramente de direito. Então, ainda que trouxesse um caminhão de documentos, é a data da transferência do título eleitoral. Esse é o ponto focal. É um documento oficial, então. Oficial. Ela foi lá e transferiu. A data em que ela transferiu foi a menos de um ano, ou a mais de um ano, ou não? Ou não cumpriu a norma? E o fato dela não ter, a parte não ter podido ofertar esse documento não gerou prejuízo para ela? É uma dúvida que eu tenho, porque
se o rito não foi observado, Eu entendi. só para garantir a Se amplitude. interferir, estaria ferido o direito dela de provar. O voto é pelo indeferimento. O voto é pelo indeferimento. E por que que é? Não tem como eu responder a pergunta de Vossa Excelência sem dizer logo isso. Né? Entendi. Senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias, então, e vou acolher a preliminar, porque eu acho que não haveria prejuízo, além do tempo, né, de se oportunizar a parte a oferecer a oportunidade da prova. Sim, mas esse é o problema. Ela trouxe, acho que 20 e poucos documentos, mas o documento fatal ela foi aqui em Cuiabá, veio aqui em Cuiabá e pediu a transferência do título dela de outro local. Naquela data, tinha menos de 1 ano da data das eleições. Então o documento oficial ela trouxe. Ela trouxe. Então Na é verdade, diferente, é nem verdade. precisa trazer. São os dados cadastrais Tá. que ela não é obrigada a trazer. E, inclusive, o próprio sistema já gera essa informação. Tá. Até Tem ou não aqui. domicílio Entendi. Desde quando? E Tá desde quando? certo. Exatamente. Por isso que eu falei Tá que vai ótimo, pro tá juiz. entendido. Então acompanho o eminente relator. Todos de acordo. né? Eu só vou fazer uma ressalva, excelência, para futuramente, porque eu entendi o que o doutor Paulo expôs. Trata-se de uma questão formal, de um documento específico, que não caberia na questão de prova lá atrás Isso. haver um questionamento ou na dilação probatória ou na defesa questionar. Ou seja, é uma questão de foi tempestivo ou não foi tempestivo, está dentro do prazo ou não. Mas eu vou fazer essa observação porque eventuais claro. novos julgamentos, Caso a caso. eu vou me posicionar exato. diferentemente. Eu- Ok? Mas eu acompanho o voto do relator O nesse próprio caso. relator ressalvou isso, Isso que não também. acolher preliminar, porque o que precisava para apreciar está nos Perfeito, autos. Não. perfeito. Desculpe, eu não voto, mas não acolher a preliminar. Salvo o melhor juízo que eu entendi, Vossa Excelência admite no corpo aí que houve, de fato, em tese, o cerceamento de defesa. Embora a questão é de direito e como questão de direito ela já havia cumprido o que é o exigido pela legislação. O que eu disse é que houve descumprimento do procedimento, mas que não houve cerceamento porque ela produziu. Ah, Então sim. eu trabalhei bem Ele as está palavras usando o pra não- juízo- pra não reconhecer. Bom, exatamente. e Vossa Excelência também já antecipou que está indo pelo Pelo indeferimento. indeferimento. Está examinando a documentação. Eu estou acompanhando o relator, dadas as justificativas. Na preliminar e no mérito. No mérito, No mérito ainda não vou votamos. ler, só antecipei em função do Bom, questionamento. então todos de acordo na preliminar. Isso. É que ele adiantou o Isso. mérito, eu para achei que responder, eu tive já que- estava... Ele está usando o juízo de... Pois não, Vossa Excelência pode prosseguir. Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, merece ser conhecido o presente recurso. O motivo que levou ao indeferimento do pedido de registro da candidatura da recorrente funda-se no fato dela não ter domicílio eleitoral na circunscrição de Cuiabá, onde se candidatou, há pelo menos 12 meses, conforme exige o artigo 9º da Lei 9.504/97. A informação de folha 32/94, campo documentos do cadastro eleitoral, produz o seguinte registro. Documento, domicílio eleitoral na circunscrição desde 2 de outubro de 2015, comprovação não. Observação. O eleitor possui domicílio eleitoral desde 10 de dezembro de 2015 na Unidade Federal de Mato Grosso, município de Cuiabá. Essa informação automática é extraída do sistema. Né? Portanto, perante a Justiça Eleitoral, a recorrente possui domicílio em Cuiabá desde 10 de dezembro de 2015, enquanto que o requisito temporal de domicílio previsto no artigo 12 da resolução prevê que o candidato deverá possuir na circunscrição eleitoral, no mínimo, domicílio desde 2 de outubro de 2015, o que corresponde ao prazo de 1 ano antes das eleições. Tem o quê? Diferentemente do alegado pela recorrente, a questão não se prende aos meios de comprovação do domicílio, vez que essa pode ser por qualquer documento, tais como contas de luz, água, telefone, dentre outros. A questão é a comprovação do tempo exigido pela legislação para fim de exercício de candidatura. A argumentação de que reside em Cuiabá desde 2011, entre aspas, quando veio iniciar seus estudos presencial em arquitetura na Universidade de Cuiabá, não leva necessariamente à conclusão de que exista erro no registro constante no cadastro eleitoral, como afirmado pelo recorrente, haja visto que as informações nele constantes são repassadas pelo próprio eleitor quando do atendimento. O aperfeiçoamento do ato se dá na data de seu comparecimento no cartório eleitoral para referido atendimento e cadastramento.
No caso, é possível concluir que a recorrente possui vínculo residencial nessa capital antes mesmo de 2 de outubro de 2015, conforme comprovam as cópias de boletos de telefone, de energia elétrica, todos registrados em seu nome. Contudo, a própria cópia do Instituto Eleitoral e Identificação Biométrica, trazida aos autos pela recorrente, informa a data de emissão em 10 de dezembro de 2015, e a recorrente não trouxe qualquer outro eventual título anterior que pudesse demonstrar sua inscrição eleitoral na circunscrição de Cuiabá antes daquela data. Ademais, o artigo 27 da resolução do TSE prevê que os requisitos legais referentes à filiação partidária, domicílio e quitação eleitoral e a existência de crimes eleitorais serão aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes. Assim, a demonstração de vínculos residenciais com o município de Cuiabá, desde antes da data de registro no cadastro eleitoral, não tem um condão de afastar a obrigação estabelecida pelo artigo 9º da Lei das Eleições, aplicável a esse pleito. Ao invés disso, demonstra que a recorrente não cuidou de transferir em tempo hábil sua inscrição eleitoral para essa capital, o que representa óbice ao deferimento de sua candidatura. A propósito, consolidou-se o entendimento de que o domicílio eleitoral não é idêntico ao domicílio civil, aceitando-se que uma pessoa que resida há vários anos em uma cidade tenha domicílio eleitoral em outra, em decorrência dos vínculos políticos existentes nesta última. Nesse sentido, a lição de José Jairo Gomes, que eu faço questão de ler pelo brilhantismo do autor. Não há transferência ex officio, devendo ser requerida pelo interessado ao juiz da nova zona eleitoral em que se encontrar domiciliado. Ao eleitor é dado alistar-se em ou transferir-se para qualquer um de seus domicílios eleitorais. Por essa razão, a mera mudança de domicílio civil ou de residência não o obriga a requerer a transferência se permanecer ligado ao primitivo. Embora essa medida possa parecer conveniente, é importante lembrar que cada um é juiz e senhor de suas próprias conveniências, sendo abusiva a interferência estatal nesse setor. Cai como uma luva ao caso que ora se analisa. Logo, o fato de a recorrente ter vínculos civis com a cidade de Cuiabá há vários anos não equivale dizer que ela tenha um domicílio eleitoral com essa cidade também há vários anos. É preciso uma manifestação de vontade para afirmar o seu vínculo político com a cidade em que reside. E essa manifestação se dá com o pedido de transferência do título eleitoral. Transferência que só surte efeito para as eleições vindouras, quando efetivada pelo menos um ano antes da sua realização, da realização das eleições. Nesse sentido, eu coleciono julgados dos tribunais regionais, diversos aqui, do TRE do Ceará, domicílio eleitoral, pelo menos um ano antes do pleito, demonstração de vínculos familiares e patrimonial com o município que não afastam a obrigação de atender o artigo 9º da Lei 9.504/97. 6 de novembro, pô. Para fim de registro de candidatura, ocasião em que são aferidas as condições de elegibilidade, entre elas o domicílio eleitoral, é necessário observar o título e a inscrição no cadastro da Justiça Eleitoral como prova do tempo de domicílio eleitoral na circunscrição pretendida. O eleitor que realiza a transferência do título eleitoral há menos de um ano para o município onde pretende candidatar-se não preenche a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal e no caput do artigo 9º da Lei 9.504/97, ainda que residente há mais tempo nessa localidade e possuidor de vínculos profissionais, patrimoniais ou comunitários. E na mesma sequência são os diversos julgados do TRE de Rio Grande do Norte, que eu peço vênia para não ler, está aqui, e como bem assinalado pela Procuradoria Eleitoral, entre aspas, entendimento diverso que aqui se sustenta daria margem à fraude na medida em que aquele que possui vínculos com diversas cidades poderia escolher a circunscrição e o momento, data, que melhor lhe conviesse para transferir de domicílio eleitoral. Esse aí eu... Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo intacta a decisão da 55ª Zona Eleitoral, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Michele Fabienne Machado do Couto. É como voto, senhora presidente. Todos de acordo com o voto do eminente relator? De acordo. De acordo. De acordo, O tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas, também por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 289, registro de candidatura
Candidato a vereador, Barra do Garças, 47ª Zona Eleitoral. Recorrente, coligação Barra do Garças, muito mais. E Darcy Alves Miranda. Parecer pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade no mérito pelo desprovimento. Mantido, desembargador Luiz. Trata-se de recurso interposto pela coligação Barra do Garça, muito mais, PSDB, PMB, PSD, contra a sentença prolatada pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro da candidatura de Darcy Alves Miranda para concorrer ao cargo de vereadora nas eleições de 2016, por quanto deixou de apresentar os documentos exigidos pelo artigo 27 da Resolução 23455/2015 do Tribunal Superior Eleitoral. De início, a coligação recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que deveria haver uma segunda intimação para que fosse apresentado o comprovante de escolaridade ou então que fosse aceito o documento exibido posteriormente por tratar de vista sanado. No mérito, a recorrente aduz que, por meio da petição que está jungida às folhas 36 e 38, que antecedeu o recurso eleitoral, apresentou cópia autenticada da carteira de motorista da candidata, bem assim juntou cópia de seu diploma de pedagoga. O derradeiro pugnou pelo provimento do presente recurso a fim de que seja deferido o requerimento de registro de candidatura, porquanto inexiste nos autos qualquer notícia de inelegibilidade. Está a se manifestar a Procuradoria Eleitoral ventilou questão preliminar acerca da intempestividade da peça recursal. No mérito, destacou que foram juntados, após a aprovação da sentença, comprovantes de escolaridade que deve ser considerado pelo órgão julgador. Por fim, opinou pelo desprovimento do recurso sob exame em razão da ausência de certidão criminal da Justiça Federal de segundo grau. É o resumo do relatório. Excelência pode prosseguir, parecer já foi... A questão preliminar é intempestividade recursal. Consoante consta do relatório, a Procuradoria Regional alega que o presente recurso, que está encartado a folha 4045, foi manejado fora do prazo legal. Examinando de forma perfunctória a questão em debate, é possível dizer que o apelo foi interposto intempestivamente, porquanto o recurso foi apresentado em 7 de 9 de 2016 e, por sua vez, o trido legal para sua interposição se deu em 6 de 9 de 2016. No entanto, da leitura destes autos, constata-se que, dentro do prazo recursal 4 de 9 de 2016, a coligação recorrente, por meio de seu advogado regularmente constituído, promoveu a juntada da petição e documentos em contra a lista folha 36 e 38. Empenha-se destacar que o petitório e documentos prestados não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, por força da previsão contida na parte final do artigo 10, parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504, em consonância com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem admitido a juntada de documentos que afastam a inelegibilidade enquanto não esgotada a jurisdição ordinária, é forçoso dizer que o petitório retrocitado deve ser recebido e examinado como recurso inominado. Enfrentando questão similar, mutatis mutandis, o Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe assentou. O recorrente insurgiu-se contra a sentença através de pedido de reconsideração, que, apesar de não ser o meio adequado, será recebido como recurso nominado em respeito aos princípios da fungibilidade e da ampla defesa. Por essa razão, rejeita a preliminar ventilada pela Procuradoria Regional Eleitoral e passa a apreciação da matéria que se encontra devolvida para conhecimento deste tribunal, haja vista que não se operou a preclusão temporal. É como voto. Todos de acordo? De acordo. Vossa Excelência pode prosseguir. O mérito da leitura destes autos, observa-se que, por ocasião da interposição da petição de folha 3638, que foi recebida por esses sodalícios como recurso inominado, a coligação recorrente, apresentou cópia do diploma de licenciatura em pedagogia, bem ainda cópia da carteira nacional de habilitação da candidata Darcy Alves de Miranda, que nesse intento são suficientes para comprovar que ela é alfabetizada. Destaque-se ainda nessa senda que o Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a súmula 5, definiu que a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Ressalte-se ainda neste diapasão que na parte final do artigo 10, do parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504/97, admite o afastamento superveniente de causa de inelegibilidade que deixou de existir após a formalização do registro de candidatura in verbis.
diz o parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro, ressalvadas alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afasta a inelegibilidade. Nesse contexto, impende-se asseverar que o afastamento da causa de inelegibilidade deve ocorrer no âmbito da jurisdição ordinária, como acontece na espécie em debate, em que a apresentação dos documentos em alusão se deu no bojo do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o registro de candidatura de Darcy Alves Miranda. Acerca do tema, a jurisprudência do TSE. Vou poupá-los da leitura. De outra banda, acerca da não apresentação da certidão criminal oferecida pelo juiz federal de segundo grau, impede-se destacar que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, essa exigência somente se aplica aos candidatos com prerrogativa de foro, que de fato não é o caso desta candidata, ou da candidata subjúdice, pelo que se infere das informações contidas no seu requerimento de candidatura. Acerca do tema, o Tribunal Superior já deixou assentado. Deve ser admitida a apresentação. A jurisprudência desse tribunal admite a apresentação de documento e tal, mas o que interessa é o item 3. Resolução TSE 23.373 estabelece a obrigatoriedade de apresentação de certidões de órgão de segundo grau, o que abrangeria a execução do primeiro grau. A exigência de segundo grau somente se aplica aos candidatos com prerrogativa de função, naqueles casos, naturalmente, de competência originária, que não é o caso dessa pedagoga aqui. Constata-se, pois, que na espécie em debate deixou de subsistir a inelegibilidade constante do parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição Federal, vez que o recurso em apreciação foi instruído com o documento hábil a demonstrar que a candidata é alfabetizada, restando atendida, pois, a exigência que se refere ao inciso 4 do artigo 27 da Resolução 23.455 de 2015 do Tribunal Superior Eleitoral, bem ainda é forçoso concluir que é dispensável a apresentação da certidão criminal de segundo grau da Justiça Federal, inciso 2A, do normativo do Estado, eis que somente deve ser exigido esse documento dos candidatos com prerrogativa de foro. Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao vertente de recurso eleitoral para deferir o pedido de registro de candidatura de Darcy Alves Miranda, a fim de concorrer ao cargo de vereadora do município de Barra do Garça nas eleições de 2016. Como votos? Como vota o doutor Flávio? Acompanho o voto do relator, excelência. Doutor Ricardo? Com o relator. Doutor Paulo? Com relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo? Com o relator. Doutor Marcos? Senhor presidente, acompanho o relator. O tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada e também, unanimemente, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 222-20, 2016, recurso eleitoral, candidato, registro de candidatura, cargo vereador, Gaúcha do Norte, 57ª Zona Eleitoral, eleições 2016, Ministério Público Eleitoral é recorrente e recorrido, coligação Gaúcha do Norte, Democracia e Transparência. Relator, desembargador Luiz Ferreira da Silva, com a palavra. O Ministério Público Eleitoral recorreu contra a sentença prolatada pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, Paranatinga, que deferiu o pedido de registro de candidatura de Maria Idenes de Sena ao cargo de vereadora no município de Gaúcha do Norte, MT. O recorrente aduz que o documento resultado da Folha 21, consistente na declaração de próprio punho, deixa dúvidas sobre a alfabetização da candidata, pois traduz-se em meras 3 linhas escritas e não colhidas na frente do chefe do cartório ou da juíza eleitoral. Em seguida, o recorrente sustenta que a recorrida não trouxe aos autos cópia da CNH, tampouco outros documentos hábeis a demonstrar sua alfabetização. Aduz ainda que o conceito de analfabetismo, aí eu vou poupar da leitura, que é aquela matéria recorrente aqui. Ao final, o recorrente pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a baixa dos autos à origem, a fim de que seja dada a oportunidade à demonstração de alfabetização e, caso não seja atendido, indeferimento do registro de candidatura ante a causa de inelegibilidade constitucional. Filmada por meio do mural eletrônico para apresentar as contras-razões, a recorrida deixou transcorrer em áubios o prazo sem que houvesse manifestação, conforme certidão em contradição folha 38. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional opinou pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização do teste de alfabetização, tal como postulado. É o resumo do relatório. Obrigado, senhor presidente. Esse caso é igual a um que foi julgado ontem e o recurso do Ministério Público foi desprovido.
mas eu mantenho o posicionamento da Procuradoria pelo provimento do recurso. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conforme relatado, né? Essa parte é repeteco, eu vou aqui no segundo período. Segundo o recorrente, o pedido de registro de candidatura em alusão não foi devidamente instruído com a prova da escolaridade, pois a declaração de próprio punho deixa dúvidas sobre a alfabetização da candidata, uma vez que não foi colhida na presença do juiz eleitoral, subsumindo, portanto, a inelegibilidade descrita no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Está aqui, nota de rodapé, vou poupar da leitura. A regra prevista no parágrafo 11 do artigo 27 da Resolução TSE número 23.455 estabelece que a ausência do comprovante de escolaridade a que se refere o inciso 4 do caput poderá ser suprida por declaração de próprio punho, podendo a exigência de alfabetização do candidato ser comprovada por outros meios, desde que individual e reservadamente. No caso em Testilho, observa-se que a candidata apresentou declaração de próprio punho bem redigida, sem nenhum erro grosseiro, por meio do qual se infere tratar-se de pessoa alfabetizada, folha 21. Consoante comando constitucional e infraconstitucional, o magistrado é livre para analisar as provas produzidas e decidir a demanda conforme seus critérios de entendimento. E no caso subexame, a juíza eleitoral fundamentou a presente questão, consoante se vê do trecho da sentença ora atacada. Então, disse a juíza: apesar de o pedido do MP solicitar a aplicação de teste para a comprovação de alfabetização, folha 27, considero desnecessário esse fato, face à exiguidade dos prazos de registro de candidatura e além de já constar nos autos declaração do próprio punho e tendo em vista o teor do acordo 21.374 do TRE-MT de 14/2/2012, em que o referido tribunal se manifesta pelo deferimento do registro de candidatura em caso análogo. Forçoso registrar, pois, que além da declaração do próprio punho, salta aos olhos a semelhança de assinaturas da recorrida constante no RRC, folha 2, e nos outros 3 documentos assinados pela recorrida, e que atesta o preenchimento da aludida condição de elegibilidade. São eles: cédula de identidade, cartão de inscrição de contribuinte, Receita Federal do Brasil, e título de eleitor, emitido em 29 de janeiro de 2007, que só pode ser liberado pelo cartório eleitoral após a aposição de assinatura do eleitor no requerimento de alistamento eleitoral, no próprio título ou no protocolo de entrega do título. Todos acostados à folha 8. Ressalta-se ainda nessa senda que, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional, a declaração de próprio punho constitui documento hábil a comprovar a escolaridade. A jurisprudência do TSE. A jurisprudência do Tribunal, quer dizer, de lá, é pacífica no sentido de que as restrições que gerem inelegibilidade são de legalidade restrita e verdade de interpretação extensiva. Jurisprudência de cá, Dr. Pedro Francisco da Silva. O RRC deve ser instruído com comprovante de escolaridade, artigo 27.4, sendo que a ausência do mesmo poderá ser suprida por declaração do próprio punho. E para arrematar, sessão ordinária de ontem, 14 de setembro de 2016, e sodalício acompanhou a unanimidade o voto do relator Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin, julgamento do recurso eleitoral 272, oriundo desse mesmo juiz eleitoral, ocasião em que se deferiu o registro da candidatura em casos semelhantes. Com essas considerações e dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau. É como voto, senhora presidente. Pois bem, o nobre relator negou provimento ao recurso e não há preliminar. Todos de acordo com o voto proferido pelo eminente relator? Então, proclamo o resultado do tribunal por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo que havia sido adiado à conclusão do julgamento por determinação do relator, doutor Ricardo Almeida, que atendeu o pedido do embargante. Embargante é Francisco Antônio de Matos, embargado do Ministério Público Eleitoral. Este processo está sendo adiado para amanhã, a pedido do relator, que atendeu no pedido, como já dito, do embargante. Fica adiado para a sessão de amanhã. Processo 21.443, recurso eleitoral, candidato, registro de candidatura, candidato a cargo de vereador, Gaúcha do Norte, 57ª Zona Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, recorrente, recorrido Sérgio Ues. Parecer pelo provimento do recurso. Doutor Ricardo Almeida com a palavra.
Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Faça sentença proferida pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral que deferiu o pedido de registro de candidatura do recorrido ao cargo de vereador pelo município de Gaúcha do Norte, nas eleições de 2016, por entender satisfeitos todos os requisitos necessários ao registro pleiteado. Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o Ministério Público Eleitoral não ter impugnado, apresentou parecer às folhas 25, oportunidade na qual requereu a intimação do candidato para a aferição da sua condição de alfabetizado, por não reconhecer suficiente a declaração de próprio punho apresentada às folhas 9. Ato contínuo, a juíza proferiu sentença deferindo o registro pleiteado, consignando em sua decisão. Apesar de o pedido do Ministério Público Eleitoral solicitar a aplicação de teste para a comprovação de alfabetização, considero necessário esse ato face à exiguidade dos prazos de registro de candidatura, além de já constar nos autos declaração de próprio punho, tendo em vista o teor do acordo 21.374 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso, de 14 de agosto de 2012, em que o referido tribunal se manifesta pelo deferimento do registro de candidatura em caso análogo, fecho aspas. Em suas razões recursais, alega o recorrente que o candidato não supriu o requisito estabelecido pela legislação eleitoral quanto à prova de sua alfabetização. Para tanto, requer que seja determinada a magistrada eleitoral de piso que realize teste de aferição de alfabetização ao candidato ou, subsidiariamente, que seja o presente registro indeferido. Devidamente notificado, o candidato deixou de apresentar contrarrazões. Nessa instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso interposto, com o consequente indeferimento do registro pleiteado. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Caso idêntico ao anterior, eu mantenho o parecer. Senhora presidente, eu vou resumir. Realmente o caso é idêntico ao anterior e eu estou no mesmo sentido de que o voto que nos antecedeu, eu estou negando o provimento ao recurso em dissonância com o parecer ministerial e mantendo a sentença que deferiu o registro de candidatura de Sérgio Ues ao cargo de vereador pelo município de Gaúcha do Norte nas eleições de 2016. É como voto, senhora presidente. De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e dissonância do parecer ministerial. Processo 8198, recurso, eleições, candidatura, registro de candidatura, candidato, cargo vereador, Paranatinga, 57ª Zona Eleitoral. Recorrente, Remi Carvalho Rezende. E o relator também é doutor Ricardo, o parecer também pelo desprovimento já foi mantido, doutor Ricardo. Se Vossa Excelência quiser também resumir, se for o caso idêntico. Tá, eu vou então resumir. Não é idêntico, mas é bem simples. Eu vou ler o relatório, senhora presidente, na íntegra, e aí eu resumo o voto. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Remi Carvalho Rezende, em face sentença proferida pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador pelo município de Paranatinga, nas eleições de 2016. A douta magistrada indeferiu o pedido em virtude de ausência de comprovação de filiação partidária. O recorrente alega estar regularmente filiado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, desde 7 de março de 2015, mas que o registro dessa filiação não foi encaminhado ao sistema próprio da Justiça Eleitoral a destempo, por desídia do partido. Acrescenta que a súmula 20 deve ser aplicada ao presente caso, considerando como prova suficiente a declaração firmada pelo presidente do partido e a cópia da sua ficha de filiação, as folhas 22 e 23, respectivamente. Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. Esse é o relatório, senhor presidente. Então, prosseguindo já no voto, eu estou aqui negando o provimento ao recurso, porque nesse caso, por se tratar de registro de candidatura, eu entendo que a prova aplica-se aqui a súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral e, conforme já entendimento pacífico dessa corte, não basta a mera apresentação de documento assinado pelo presidente do partido. E eu estou negando o provimento ao recurso interposto, mantendo em totum a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Remi Carvalho Rezende ao cargo de vereador pelo município de Paranatinga para as eleições de 2016, em consonância com o parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Consulto se todos estão de acordo com o nobre relator. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Voto em bloco a pedido do nobre relator, desembargador Luiz Ferreira, processo 6334, candidatura a vereador de Acorizal, 39ª Zona Eleitoral, recorrente Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democracia Brasileira, comissão e recorrido, coligação Juntos Vamos Fazer uma Nova História. Parecer pelo conhecimento do recurso por ausência de legitimidade, não conhecimento do recurso por ausência de legitimidade ativa e no mérito pelo desprovimento, também mantido. E o seguinte é o 6941, também é de registro de candidatura, candidato a vereador, recorrente comissão provisória, do mesmo do PSDB e do PSB, ambos recorrem, e recorrido também a coligação Juntos Vamos Fazer uma Nova História, parecer pelo não conhecimento por ausência de legitimidade. Também mantido. Ambos da relatoria do desembargador Luiz, que tem a palavra. Senhor presidente, este é o caso de Acorizal, nós temos julgado recorrentemente aqui. São duas coligações, aliás, é uma coligação só, e os partidos estão recorrendo individualmente. Então nós estamos na questão preliminar deduzida de legitimidade e falta de execução, nós estamos realmente reconhecendo que falta esta coligação condição de legitimidade, porque estando coligada não poderiam recorrer isoladamente como o fizeram. Então, nesse particular, eu não conheço de ambos os recursos e por isso é nesse sentido. Não conheço do recurso manejado no primeiro caso pela coligação Partido da Social Democracia. Na verdade, foram os partidos que recorreram. Um é Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e o Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ilegitimidade, né? Nós julgamos isso aqui direto, de Acorizal. Deve ser o 7º, 8º já. Partido isolado, né? Tudo da Acorizal. Não estando a presidência aqui, eu vou colher os votos. Com Com relator, doutor, Estamos todos de acordo. na ausência da presidência, eu vou proclamar o resultado da unanimidade, em consonância com o parecer, não se conheceu dos recursos. E esse aqui é aquela coligação, né? É aquela que, inclusive, Deles mesmos. é deles mesmo. É o fogo amigo isso aí. Ela volta. Vamos suspender por 5 minutos enquanto a nossa presidência não vem. Essa é a coligação do coligação. Essa mesmo. São dois líderes aí, né? O desembargador Castilho, dentro do Castilho, o Zuquinho não se mete lá na política? Aqui na Coital, na guia, né? No mandado da guia. Que é o caso? Que foi presidente da IBM. Meraldo. A Acorizal você passa da guia e chega, né? É o próximo, à esquerda. Tá. Meraldo. Bem pequenininho, né? Agora o Caxias está lá, né? Acorizal ou é a guia? Não, acho que não. Para ser candidato, a guia distrito. 25.635. Será que é lá? Só para confirmar. Eu acho que o Jandir, o Castilho ia ser candidato. Ele era candidato a prefeito, né? Sei lá. 25.036. Essa agora eu não vi nada. Reaberta a sessão. Esgotada a pauta judicial, temos apenas uma na pauta administrativa, que é a minuta de resolução apresentada pela Coordenadoria de Infraestrutura, Secretaria de Tecnologia e Informação, com o fim de regulamentar a instalação
de pontos de transmissão de boletins de urna nas eleições de 2016 no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral. A presente proposição tem em conta que a Justiça Eleitoral poderá dispor de estratégias e recursos tecnológicos que contribuam para a eficácia na prestação de seus serviços, os quais atendam os princípios da eficiência, eficácia e transparência sem comprometimento da probidade do processo eleitoral. E ainda complementa e auxilia a concretização do plano de transmissão de resultados previsto na Portaria Conjunta 1/2016. Eu estou votando a presente proposta tem por escopo garantir essa eficiência e essa celeridade do processo de apuração e principalmente em face da ampla extensão territorial do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, sem maiores delongas, estou votando pela aprovação. Vossas Excelências têm a resolução aí, né, Felipe? De acordo. Estão todos de acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que dispõe sobre a instalação de pontos de transmissão de boletins de urna nas eleições municipais de 2016. Tá bom. Fim da nossa sessão, eu deixo aberto, caso alguém queira fazer alguma... Eu vou passar a palavra ao nosso diretor para ler os acordos. Acórdãos publicados nesta sessão de julgamento configurando no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.455/2015. Acórdão 25.630, referente ao processo 29680. Acórdão 25.631, referente ao processo 289. Acórdão 25.632, referente ao processo 22220. Acórdão 25.633, referente ao processo 21443. Acórdão 25.634, referente ao processo 8198. Acórdão 25.635, referente ao processo 6334. E, por fim, acórdão 25.636, referente ao processo 6941. Um monte de irmão meu aí, esse é um requisito. Eu vou passar também ao Breno para que ele possa fazer a leitura de esclarecimento aos senhores da nossa caminhada nessas eleições e dos processos como estão. Pois não, senadora, com relação aos registros de candidatura, a situação é de 100% dos DRAPs julgados nos cartórios eleitorais e na data de hoje ainda temos 164 RRCs aguardando julgamento. Já temos lançados no sistema CAND 352 recursos, sendo que 159 destes já foram autuados e distribuídos aqui no TRE. Então restam ainda para serem encaminhados a essa corte 193 recursos. Essa é a situação na data de hoje. Muito obrigado, Breno. Não havendo nenhum pedido de uso da palavra e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.